Vamos lá, povo querido, alunos queridos, saudade de vocês, de todas as minhas turmas, muito queridas, muito amadas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas medidas de proteção. Nós já sabemos que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto crianças quanto adolescentes podem ser sujeitas a medidas de proteção. Entretanto, medidas socioeducativas só os adolescentes. Crianças não são sujeitas a medidas socioeducativas, só os adolescentes, ok? Então vamos falar hoje sobre as medidas de proteção. Nós começaremos no slide 124, ok? Então lá quero destacar para vocês o artigo, o artigo 98, ok? Onde continuamos no mesmo intuito, onde toda a sociedade temos que nos responsabilizar em proteger a criança ou adolescente. E as medidas de proteção, o Estatuto, ele vem protegendo a criança e o adolescente, mesmo quando nós temos aí a ação e a omissão da sociedade como um todo, do próprio Estado, ou a falta, a omissão e o abuso estão nos próprios pais, ou até mesmo em razão da própria conduta da criança ou do adolescente. Nesse sentido, mais amplo possível, tanto a criança quanto o adolescente precisam de proteção, precisam das medidas de proteção. Essas medidas de proteção, elas podem ser aplicadas de modo isolado, uma de cada vez, ou cumulativo, dependendo da situação e do caso concreto. Elas podem ser substituídas a qualquer tempo, na medida em que o juiz, analisando o caso concreto, acha pertinente. E tem que ser levado em conta o que, gente? A necessidade pedagógica da criança ou do adolescente, porque são pessoas em desenvolvimento, e do caso concreto e da realidade do momento, referindo-se ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O Estatuto vem desde o início dizendo a importância do fortalecimento dos vínculos familiares, a responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade como um todo, para que esse vínculo ele se restabeleça, ele fortaleça e, em último caso, ele seja interrompido se for para o bem da criança e do adolescente. Os princípios. As medidas de proteção, elas são exemplificativas. O Estatuto, ele vem trazendo um rol de medidas, mas são exemplificativas dependendo do caso concreto, né? Podem ser utilizadas estas medidas específicas, mas outras similares ou mais adequadas a cada situação. E como são situações as mais singulares possíveis, pode ser usada outras medidas protetivas em relação a cada caso. Mas elas têm os princípios próprios que devem ser levados em conta. E agora nós vamos visualizar os princípios. Então, os princípios que regem, né? Como é bom dar uma aulinha tomando um café gostoso, né? Espero que vocês estejam aí na casa de vocês também tomando um café gostoso. Então, como essas medidas, elas são exemplificativas, tem que ser levado em conta e entender os princípios. Então, os princípios que regem a aplicação das medidas protetivas estão aí no nosso slide 126. Sempre levando em conta que crianças e adolescentes não são objetos de direito, mas são sujeitos de direitos. Isso vem desde sempre no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? São titulares de direitos. São pessoas como todas as outras e pessoas apenas num processo que precisam ser mais protegidas, pois estão nos estágios mais vulneráveis, né? Precisam de proteção integral e prioritária. São responsabilidade primária e solidária do poder público, das 3 esferas de governo, sem prejuízo da municipalização desse atendimento, ok? O interesse superior da criança e do adolescente prevalece, a prioridade, que é um dos princípios, né? Princípio constitucional. A criança e o adolescente, eles têm direito à privacidade, o respeito à intimidade, o respeito à imagem,
a sua vida privada, isso tem que ter todo cuidado e todo respeito. A intervenção precoce, ou seja, a intervenção o mais rápido possível para se resolver qualquer problema inerente com a criança ou do adolescente por causa de ser uma pessoa em desenvolvimento. O problema ele tem que ser sanado de forma mais rápida possível. Uma intervenção mínima, o mínimo possível para que a própria família venha resolver esse problema. Proporcionalidade e atualidade, tem que ser proporcional ao problema e o mais rápido possível a atualidade, porque senão, se você não resolver com atualidade, pode ser que aquilo que venha resolver já seja inócuo quando for colocado em prática. Tem que ser uma decisão necessária e adequada para o momento, justamente porque senão fica inócua a solução, para a solução do problema. A responsabilidade parental, os pais têm que assumir a sua responsabilidade, os seus deveres, né? Prevalência da família, sempre destacando a questão da família para que eles se mantenham na família, que a família seja reintegrada. Obrigatoriedade da informação, oitiva, obrigatória e participação tanto da criança quanto do adolescente na resolutividade da sua situação. E o artigo 101, que vem especificando algumas medidas protetivas e colocando que elas são exemplificativas, sempre na busca da solução mais rápida, mais eficiente, eficaz da problemática, colocando que elas são exemplificativas, levando em conta os princípios que nós falamos agora há pouco. Então, elas se encontram lá no artigo 101 do nosso estatuto. Então, olha, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termos de responsabilidade. Lembra que isso é muito comum na fase policial, que na maior parte das vezes é entregue aos pais para que seja logo após apresentado ao Ministério Público. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários, né? Saber o que está acontecendo de errado, aquela orientação, sempre no intuito de, logo no início, é mais fácil quando as coisas começam a sair do prumo, quanto mais rápido se identifica o problema e se coloca as coisas nos seus lugares, se acompanha para ver o que está de errado, é mais fácil que as coisas comecem a dar certo. Matrícula, frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. Muitas vezes a falta de responsabilidade dos pais leva a uma evasão escolar muito grande. Nós vemos na polícia, principalmente, quem já trabalhou com isso, a experiência que eu tenho na data é que a maior parte dos crimes com violência, roubo, você vê uma evasão escolar muito frequente, principalmente a quarta série primária. Dificilmente um jovem no segundo grau que já tem uma expectativa de um emprego, de uma universidade, ele está num crime de assalto a mão armada, muito complicado, muito difícil, né? Então, você vê a importância da presença desse jovem na escola, numa boa escola, com uma perspectiva de um bom emprego, dificulta a entrada no mundo do crime, a captação desse jovem, principalmente por tráfico. Inclusão em serviços e programas sociais comunitários, proteção, apoio, promoção à família, à criança e ao adolescente. Família, gente, é tudo, uma base, né? Requisição e tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, regime hospitalar e ambulatorial. Às vezes um problema psiquiátrico, um problema drogadição, problema psicológico na família, se for tratado com uma qualidade, né, no menor tempo possível, isso pode trazer um resgate para essa família, para a criança e para o adolescente também. Inclusão, acolhimento institucional, se não houver possibilidade, ou então um acolhimento institucional temporário, né? Inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta, se for o caso. Eu quero destacar para vocês que esse acolhimento institucional e o acolhimento familiar, eles são provisórios e excepcionais, né? É uma transição para essa reintegração nessa família, cuidar dessa família para trazer novamente essa criança, esse adolescente para o seio familiar. Não é uma pena, não é uma privação de liberdade. Às vezes é necessário o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar e
Como é drástico essa situação, é competência exclusiva da autoridade policial ou da autoridade judicial, ok?